Olá, tudo bem? Hoje nós teremos a continuação da análise dos impostos, dos impostos municipais. ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Um imposto intervivos, toda compra e venda que houver imóveis tem a incidência de ITBI. Então, primeira questão, intervivos, compra e venda. Esse imposto é conhecido da posse, de Saizine, dessa questão aí de imposição sobre a posse, a propriedade e o domínio útil. Então vejam, é uma questão que foi abarcada aí, na Constituição de 88, onde toda vez que houver um ato oneroso inter vivos, haverá a necessidade de se recolher o ITBI. Vejam, o ITBI ele se subdividiu em ITBI e TCMD na Constituição de 88. Então, o Código Tributário Nacional, ele estabelece lá no artigo 35, ele faz menção que a competência é do Estado, mas do Estado é do TCMD e não do ITBI. Cuidado aí, o ITBI segue o que está previsto no artigo 156 aí da Constituição, ok? Tá ok? Aí, ó, segue aí, tá ok? Artigo 156, que prevê lá, compete ao município, ao Distrito Federal. O quê? ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, ok? Tá ok? Isso aí. Continuando. Então, o artigo 36 e o 37 falam de situações que não se recolhe ITBI, tá? Baseadas no artigo 156 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 1. Então, se baseia no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, lá está dizendo que não incide ITBI nas situações de transmissões de capital, fusão, incorporação, cisão de pessoas jurídicas, nem quando houver aí as questões de extinção das pessoas jurídicas. Então, nós temos as situações especiais de imunidade de TBI nessas operações do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, que trata-se do quê? De modalidades de incorporação, fusão e cisão de empresas, transformações societárias. Olha que interessante, o artigo 36 e 37 nos dá a dimensão disso, dessa imunidade. Então imagine, o Itaú Unibanco fizeram o quê? Uma fusão. Itaú pegou todas as agências do Unibanco. Nessa transação que nós temos, compra e venda de imóveis. O que aconteceu? Itaú com o Unibanco, as agências do Unibanco passaram para o Itaú. Teve recolhimento de TBI? Não. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Tá? Com base no artigo 36 e 37, de forma específica, a imunidade do TBI nessas operações de fusão, incorporação, cisão. Mas nem sempre vai ter imunidade. É importante aí frisar que se for empresa que adquire já compra e venda de bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, se for esse tipo de empresa, aí não terá a imunidade que acabamos de comentar aqui, prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição e regulamentada aí no artigo 36 e 37 do Código Tributário Nacional. O fato gerador do TBI, então, é transmissão a qualquer título da propriedade, do domínio útil e também, obviamente, da posse desses bens imóveis. A transmissão de direitos reais sobre esses imóveis, exceto os direitos reais de garantia, como hipoteca e outros, alienação fiduciária, aí nesses casos não tem ITBI, ok? Exceto os direitos reais de garantia. Outros direitos reais sobre imóveis também têm o recolhimento ITBI. Cessão de direitos também são transmissões de propriedade, também se recolhe ITBI. Então, num terreno, um imóvel, digamos, seja de frente para o mar, onde tem a famosa taxa de Laudêmio, é uma área que é da União, e lá não se pode vender. Então tem o quê? A cessão de direitos. A cessão de direitos se transmite o quê? O ITBI também, ok? Transmite o direito, transmite a posse e lá vai ter que recolher o ITBI também, tá? Muito bem. Continuando, então. O ITBI também é chamado de ITIV. Aí no Guarujá é mais chamado de ITIV, Imposto de Transmissão Intervivos. Mas na Constituição está ITBI, em Santos também é conhecido como ITBI, e nos outros municípios também. Guarujá chama de ITIV, tá? Os cartórios. ITIV, Imposto de Transmissão e Intervivos. É a mesma questão que nós estamos vendo aqui neste momento. Tá? O sujeito ativo são aí os municípios, e não os estados. Cuidado, tá? Então, num caso aí que A reside em Praia Grande, possui um imóvel em Maresias que é vendido para B, que é comprador do imóvel de A, que reside em São Paulo. Quem será o sujeito ativo para pagar? A quem eu vou recolher o ITBI?
Qual lugar que eu vou recolher ITBI? Em Maresias? Não. Maresias não é cidade, né? Vai ser onde foi o local do imóvel, óbvio. Então, onde é? São Sebastião, né? Ok? Então, preste atenção aí nessa questão. O sujeito passivo sempre será aquele que efetivou a compra dos direitos reais, da cessão de direitos, do uso, do dispor ou efetivou a compra da propriedade, tá? A base de cálculo será o valor venal. Então, o valor que estiver no carnê de IPTU. É o valor mínimo, tá? Tem o valor comercial também, tá? Que é sempre acima. Mas o valor mínimo está estabelecido no artigo 38 do Código Tributário Nacional, que é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O artigo 39 não possui aí eficácia jurídica com relação ao ITBI do CTN. Importante dizer que o município ele não é mais livre tanto assim para dosar a carga tributária. Vai depender aí do que ficou estabelecido entre o mínimo e o máximo, né? Então, a alíquota mínima aí no Brasil é 2%. O Senado Federal não mais interfere na fixação de uma alíquota máxima. Então, o mínimo é 2%, o máximo não tem fixação. Cuidado aí nessas questões. O município de São Paulo varia de 2 a 6%, tem alíquotas progressivas de ITBI, inclusive. Guarujá, 2%, Curitiba 2,4% e assim vai. Cada cidade cobra uma alíquota de ITBI aí dentro do mínimo, mas o máximo nós não temos aí uma fixação que o Senado Federal teria que fixar por resolução. Tá? Então, questões aí controvertidas para a gente encerrar nossa aula de ITBI. Importante, o incídio imposto sobre a aquisição da propriedade por uso capião? Não, porque o uso capião é uma sentença e aí a propriedade é adquirida de forma originária. Então não tem ITBI porque não é compra e venda. Quem está dando por sentença é o juiz da propriedade. Não tem recolhimento. Está aí na nossa questão jurisprudencial. Chama a atenção isso porque a aquisição é originária. Incide imposto sobre a aquisição da propriedade por uso capião? Então não incide. No uso capião não há transmissão de bens e sim aquisição originária em correspondência com o direito que se perde. Tá? Então, não se pode cobrar ITBI do uso capiente. Né? Muito bem. Incide ITBI na arrematação do bem imóvel na praça pública? Sim, incide. Sobre qual valor? O valor da praça pública. Mas se o valor da praça pública for inferior ao valor venal, qual o valor a recolher? O valor venal. Né? Se o valor for menor que o valor venal, não vai. A base de cálculo, o artigo 38 diz. É o valor venal. Então, se o valor da praça for inferior ao valor venal, vai ser base de cálculo o valor venal, segundo o artigo 38 do CTN. Cuidado nessa questão. Venda de um imóvel parcelado, né, financiado na Caixa. Como é que faz a escritura? Vai pagar ITBI como? Vai pagar o ITBI, né, proporcional. Se for de questões habitacionais, vai pagar até menos. Tá? Aqui em Santos tem uma legislação própria, né, imóvel financiado. Temos aí uma alíquota menor de ITBI e se paga o valor aí como um todo, finalizando o processo da averbação de quitação, né? Aí você tem a propriedade em seu nome e já recolhido o ITBI. Então, essas são as considerações aí com relação ao ITBI. Até a próxima com IPTU. Abraços!